Importantíssimo. Então, ó, quem faz parte, né, da teoria de Florence? Então, eu tenho o ambiente físico, o ambiente psicológico e o ambiente social. Quando eu falo do ambiente físico, né, a higiene constitui uma noção inclusa relacionada com todos os aspectos do ambiente físico, em que se encontra o paciente. Se o paciente ele ficar num local onde tem muita sujidade, né, onde não tem uma ventilação, vocês acham que eles vão se recuperar bem? O que vocês acham? Não. Então, realmente, o ambiente ele precisa ser muito bem ventilado, até mesmo dentro de casa, né? A gente consegue identificar se o nosso paciente ele não estar bem, né? A gente consegue ver através do ambiente, né? Ele não estando bem, ele não vai ter uma boa recuperação. Isso que é cabelo... Olha, gente, chega a estar voando aqui aos ventos, olha. Veja bem. Só que não, né? Então, gente, eu tô morrendo de calor. Então, a gente acaba fazendo dessa forma. Então, a gente precisa manter um ambiente sempre limpo, saudável, para que esse paciente ele possa ter uma boa recuperação. Ambiente psicológico, um ambiente negativo, que poderia causar um estresse físico, afetando emocional o paciente. Recomenda-se que ofereça ao paciente uma variedade de atividades para manter a sua mente estimulada, enfatizando aí as necessidades da comunicação. Então, vamos lá. Hoje, nós profissionais, né, a gente querendo ou não, a gente também trata como aí os pacientes, como a gente acaba sendo um psicólogo. Então, eles querem conversar o tempo todo, muitas das vezes não tem, né, com quem conversar, então a gente acaba dando algumas orientações, né, teóricas aí, psicológicas para esse paciente. Dentro de uma unidade de terapia intensiva, a única coisa que a gente não pode falar são coisas negativas, né, porque o paciente, a última coisa que ele perde é o quê? Vocês sabem, quando eles estão dentro de uma unidade hospitalar? Eu digo estado grave. Esperança. Oi? Esperança. Esperança? Não, quando eu falo de ambiente psicológico, aí aqui vem dizendo assim, um ambiente negativo que poderia causar estresse físico, né? Afetando emocional o paciente. Perde a paciência. Não. Expectativa. Não. Quando o paciente... Áudio, boa. Quem foi que falou? Liliane Cardillo. É Cardillo assim que fala? Então, realmente, a última coisa que ele perde é a audição. Muitas das vezes ele está sedado, tá? Mas ele continua ainda ouvindo tudo que você fala. E muitas das vezes, vamos botar assim um coma, muitas das vezes quando ele sai, quando ele acorda, ele consegue lembrar de tudo aquilo que foi falado dentro do seu leito ali. Então, por isso que é importante a gente não falar palavras negativas. Ou quando o paciente está dormindo também, né, no seu subconsciente, ele também vai estar ouvindo o que você está falando, tá? Ele não pode ter força para poder abrir os olhos ou a gente achar que esse paciente está dormindo, mas muitas das vezes não, ele está ouvindo o que a gente está falando. Então, isso pode trazer um estresse emocional justamente por conta disso. Então, a gente precisa ter cuidado com a nossa fala dentro de uma unidade hospitalar. Foi? Hein, professora? Oi? Natasha, bom dia. Eu vi até um exemplo desse, eu vi na internet uma reportagem, né? Que o menino ele ficou em coma durante alguns anos e a mãe chorava muito no leito, falando com ele que era melhor ele ir embora do que ficar naquela situação. E depois ele conseguiu reverter e saiu do coma e ele disse que lembrava de tudo que a mãe falava. E ele falou que ficava muito triste com tudo isso. Assim, né? Infelizmente, né? Uma palavra mal colocada, né? Ela acaba, às vezes é mais fácil você levar uma pancada, né? Que aquela pancada você vai sentir a dor e depois vai passar, tu não vai esquecer, né? Porque quem bate esquece, quem apanha sempre vai ser lembrado. Mas muitas das vezes do que a palavra, né? Uma palavra ela mal colocada, muitas das vezes tu vai levar aí pro resto da vida. Que é o que acontece, né? Dentro de uma unidade hospitalar, a gente precisa tomar cuidado por conta disso. A gente que trabalha em uma unidade de terapia intensiva, justamente é isso, tá? Eu lembro como exemplo
quando eu tive uma parada cardiorrespiratória e a minha mãe estava do meu lado, o enfermeiro olhou para a cara da minha mãe e falou, ela se foi. O áudio, por favor. Deixa eu só desativar aqui o áudio para a Anne continuar falando, tá? Beleza, tá ruim. Obrigado. Vai, Anne. Ativa seu som, tá? O enfermeiro olhou para minha mãe e falou que eu tinha morrido. Eu estava 15 minutos desacordada, sem pulso, sem nada. Aí ele falou pra minha mãe que eu tinha morrido, só que eu não tinha morrido, tinha me dado Plasil, eu sou alérgica a Plasil, já tava com a pressão baixa. Aí a minha mãe ficou desesperada, só conseguiu ouvir minha mãe chorando. Anne, Aí você quando tem... eu acordei, Fala. quando eu acordei, eu tava cheia de sangue no braço, estavam tentando me reanimar. Foi muito bizarro. Foi a experiência mais doida da minha vida. Deixa eu só perguntar, você é alérgica ao Plasil, né? Sim. Você deve ter feito aí a extrapiramidal, né? É onde você acaba se contorcendo toda. E quando isso é para a vida, tá, gente? Muito cuidado quando vocês tomarem a medicação Plasil. Ela serve para enjoo ou para êmese, vômitos, tá? Ou ele é conhecido também como... Oi? Eu tava tendo crise de gastrite. É, por isso que te deram Plasil, que é o metoclopramida, pode ser a mesma coisa, porque aí serve para poder dar uma aliviada. Só que quando eu acordei vomitando. Só que é uma medicação que as pessoas acabam tendo bastante alergia relacionada, né? E acaba ficando igual um doido, tenta correr para tudo quanto é lado, né? Ou às vezes tem aí um ataque de convulsão. Ou pode ser relacionado com que você teve uma parada cardiorrespiratória, tá? Sim. Ia falar um negócio que eu esqueci. Mas é isso, vamos lá. Ambiente social, vou desativar, hein? Tem alguém aí com Edilênia. Aqui, Edilene. A Tiffany ela falou Edilene. Perguntou eu? Aham. É verdade? É tu mesmo, teu áudio está ativado. Ela falou Edilene. Coloca ela no cantinho da disciplina, professor. Eu acho que a filha está me corrigindo, porque eu falei Edilene. Vamos lá. Ambiente social é visto como essencial em prevenção da doença e refere-se especialmente à coleta de dados, no qual a enfermeira deve empregar todo o seu poder de observação. O que seria isso, esse ambiente social? Né? Eu acredito que muitos de vocês devem já ter passado por uma emergência. Né? Ela é conhecida como triagem, ou muitas das vezes, né, urbana, uma unidade aí grande, e ali eles acabam coletando, né, as informações primordiais. É o que está acontecendo agora com determinado paciente. Então, dependendo do que esteja acontecendo, a gente vai tentar fechar um possível diagnóstico. A mesma coisa era a Florence, ela agindo dessa forma. Lembra que eu falei para vocês? Algumas doenças associadas, muitas das vezes, têm sinais e sintomas parecidos. Opa, se eu utilizei aquela erva, então a gente vai utilizar essa erva, vai ser desta forma. Depois eu trouxe para a nossa realidade. Hoje, qualquer coisa é o quê? Covid. Se você tiver resfriado, com febre, né? Com muitas das vezes com dores no corpo, né? Com uma dificuldade respiratória, ninguém vai procurar alguma outra doença. É mais fácil dizer que é Covid, você trata a Covid sem ser Covid, tá? Então, justamente é por conta disso. Então, quando a gente trabalha dessa forma como ambiente social, eu preciso saber o que está acontecendo agora, como é que está vivendo esse paciente, né? Ou aqueles doentes naquela época. Foi? Conseguir entender? Sim? Não? Sim. Sim. Tá. Sim. Então, vamos lá. A teoria de Florence era o que mesmo? Ambientalista. Ambientalista. Dentro, né, desse conceito que é a teoria dela ambientalista, né? Quais eram as práticas que eram primordiais quando se eu relaciono ao ambientalismo? Ela falava de quem?
Ambiente físico, Ambiente psicológico, físico. Psicológico social. Isso aí. psicológico, social. Estão conseguindo entender? Sim. Sim. Tô dando aula, já falo contigo, tá bom? Então, vamos lá. A partir da teoria ambientalista, passamos a ter um novo, né, entendimento sobre o cuidado. Então, eu tenho um cuidado empírico e eu tenho um cuidado científico. Sobre o cuidado empírico, né, é saber popular e requer algum ensino prático. Tem por objetivo a prevenção da doença e pode ser praticada por todas as mulheres, né, homens, todo mundo. Então, quando eu tenho um cuidado empírico, né, que eu sei que é algo de prevenção, trazendo para a nossa prática hoje, o que a gente está vivendo, o que a gente faz como prevenção para a gente poder não contrair, né, ou disseminar o vírus do Covid? O que é feito? Usar máscara, passar álcool em gel. Mais o quê? Distância social. Não sair da rua. Não, sim, né? Isolamento social, mas está faltando algo que é um dos fatores mais importantes. Lavar as mãos. Higienização das mãos, álcool e gel. Isso, ó, já vou avisando logo em meus chuchus novos, tá? Higienização das mãos, tá? Daqui para frente, não é mais lavar as mãos ou lavagem das mãos, tá? É higienização das mãos, tá ok? Que a titia aqui vai ensinar para vocês passo a passo para poder fazer uma boa higienização das mãos, correto? Então, ó, como prevenção, eu preciso tomar alguns tipos de cuidado. É o que a gente traz hoje para a nossa prática, a nossa vivência do dia a dia. Já o cuidado científico, ele requer uma educação formal, organizada científica para cuidar dos que sofrem com a doença. Opa! Se eu sei, né, que já está instalado a doença, eu preciso entrar com os cuidados ou com as medicações necessárias. Para você poder não contrair, eu preciso ter a prevenção, tá? Vamos botar a Covid, preciso fazer a higienização das mãos, isolamento social, utilização de máscara, álcool, né? Álcool em gel, para poder fazer passo a passo e assim sucessivamente, tá? A doença do Covid já está instalado. O que esse paciente precisa? Muitas das vezes ele precisa ser entubado, muitas das vezes ele precisa, né, aí fazer uma medicação, que é administrado algumas medicações. Lembrando que para o Covid ele não tem medicação. É tratado a patologia em cima do que teve como consequência. Estou com Covid, toma isso. Não é assim que funciona. Hoje, nós não temos ainda medicação. O que é tratado são as complicações que o Covid trouxe a esse paciente. Então, se ele tem uma complicação respiratória, que ele não consegue fazer a sua troca gasosa sozinha, o que ele precisa? De um suporte ventilatório ou de um catéter óculos. É uma oferta de oxigênio. Opa, ele está com Covid, mas ele não consegue fazer essa troca gasosa eficaz. Eu preciso ofertar oxigênio para esse paciente. Conseguiram entender? Sim? Sim. Então, Sim. tratamento... Oi? O científico, então, é o tratamento? É o da tratamento doença? propriamente dito. Isso. Vamos lá. Quem sabe o que é tuberculose? Alguém sabe? Eu sei o que é, mas eu não sei explicar assim, sabe? Tá, então vamos lá. Vamos para a prática. Quando o paciente ele é descoberto, que o exame, quem sabe o exame que foi feito para poder confirmar que o meu paciente ele tem tuberculose? É esse descargo? Exame de descargo, BAR, tá? Para poder ficar mais chique, bonitinho, BAR. Colhe por quantos dias? Acho que 3, uma Tenha semana. certeza, 3 dias, né? Caraca, Olhando ele teve. Isso aí, perfeito, tô adorando, tá? Durante 3 dias. Saindo o resultado, claro, que esse paciente, logo no início, ele vai me apresentar sinais e sintomas. Um dos sintomas primordiais, né, aí da tuberculose, né, é a temperatura elevada, uma hipertermia, né? E muitas das vezes está associado, né, que é o que pode muitas das vezes aí você ter como parâmetro, é uma sudorese excessiva noturna. Quem sabe o que é sudorese?
Suor noturno. Ó, suor. Professora, Oi? sudorese é a suor excessivo, não, né? Peraí. Sudorese significa suor. Excessivo, eu posso colocar como o quê? Pouco ou muito? Muito. Muito. Então, ele tem o quê? Uma sudorese excessiva. Ele está suando muito. E muitas das vezes é à noite, né? Que acaba exalando aí, né? Tipo um suorzinho meio cetônicozinho, tá? Característico. Então, isso é um dos sinais e sintomas da tuberculose. Se ele está com tuberculose, por prevenção, né? Não foi confirmado ainda. Por prevenção, o que a gente precisa fazer? Orientar o paciente e seus familiares. A usar máscara. A usar máscara. Mais o A quê? separar copo. Isso aí, separar copo, lençol, lavar separado. Separar itens pessoais. Boa, né? Separar itens pessoais. Perfeito. Conseguiram entender a diferença do empírico para o científico? Então, ó, eu preciso fazer como prevenção a tuberculose para poder não disseminar, para poder não passar para outras pessoas, já que uma vez que ele apresentando sinais e sintomas, correto? Fez exame de escarro, né? Fez ali o bar, né? Saiu o resultado. E o que acontece? Eu vou tratar ele como científico. É onde ele entra com as medicações que muitas das vezes aí perdura, né, até 6 meses de tratamento e ele precisa ser acompanhado. Professora? Oi? Então, o cuidado empírico resumindo, é prevenção. Científico é o tratamento. Isso. Empírico, prevenção, científico, medicamentoso. Foi? Foi, beleza, obrigada. Nada. Bom, entendimento da doença saúde para teoria ambientalista. Continuo falando de Florence, tá? Eu tenho a doença e eu tenho a saúde. Vocês já sabem o que é cuidado empírico e o que é cuidado científico. Em vista como processo restaurador que traduz o esforço da natureza como corrigir um processo de desgaste, o papel da enfermeira seria ajudar o doente a manter as suas forças vitais a fim de prevenir o quê? A doença. Opa, eu não quero piorar, eu não quero que isso seja mais disseminado, eu preciso entrar com as minhas prevenções para poder não ter aí um número grande aí de contágio, tá? Falo mesmo, talvez se não tivesse carnaval ano passado igual fizeram hoje, talvez não teria essa disseminação toda aí, né, do Covid, talvez a gente não estaria dessa forma. Mas enfim, eu concordo. Né? Mas enfim, né? O governo do ano passado ele poderia ter dito assim, não vai ter carnaval. Mas a gente tem aí os fins lucrativos, então, simbora, né? Ô, professora, Oi? mas mesmo se não tivesse, o povo ia pra rua, porque que nem aqui em Magé, não teve, mesmo assim as pessoas foram. Exato. Fizeram lá o delas. Exato. Aí depois reclama do Covid. Né? Aí, ó, né, a única coisa que a gente, às vezes, a gente acaba tendo como sequência, né, foi o que eu estava falando um dos primeiros encontros nossos, né, relacionado à bandeira, através da epidemiologia, né, o tipo de bandeira que está, é o que vai determinar se a gente realmente volta para a sala ou se a gente fica com online, tá? Então, por conta disso, né, erro de muitas pessoas, muitas vezes a população em si ela acaba pagando por conta disso, né? Os mais necessitados acabam pagando, tá? A bandeira daqui de Magé tá como? Vou ser sincera. Boa pergunta. Sei não. Tô sendo sincera, não sei. De boa, não sei. Acho que o último vídeo que ele falou, acho que ela tava, não sei se era, foi roxa que ela falou? Era roxa. Nossa, roxa é o quê? Muito perigoso? Tá. Não sei relacionado a isso, não. Tô sincera, gente, não sei. Relacionado a isso aí, eu não sei, não. Só sei número de população mortos. De contaminação. Eu nunca, assim, tive curiosidade de saber, não. Sério mesmo. A roxa tá lockdown. Oi? A roxa é lockdown. É lockdown? Tratamento de tudo. É. Mas aqui aqui tá amarelo. Ó, a Mônica tá falando que aqui tá amarelo. Tá amarelo. Obrigada, Mônica. Viu como a gente trabalha em equipe? Não é só a professora que ensina? Gosto disso. Excelente, tá? Então, vamos lá. Doença,
surge nesse contexto como resultante da interação de fatores ambientais, de modo em que Flores se considerava não apenas, né, como ao contrário da doença. Então, quando a gente fala do entendimento de doença, né, para a saúde da teoria ambientalista, eu tenho a doença e saúde. Opa, o que levou, né, a doença? O que está acontecendo? E sobre a saúde? Quais são os fatores que podem levar a determinada doença? Conseguiram entender? Sim? Eu não entendi muito bem a parte da saúde. Repete, por favor. Saúde, ela surge nesse contexto como resultante da interação de fatores. Então, vamos lá. Eu estou bem. Vamos botar assim, vou botar bem no modo bem simplesinho mesmo. Se eu comer todo dia hambúrguer, coxinha, não me alimentar, não fazer nenhum tipo de atividade, tomar muito refrigerante, né? Deixo de almoçar, deixo de jantar e começo a comer um montão de besteira, como é que vai ficar a minha saúde? Pode dar intoxicação alimentar. É exatamente isso. Então, o que eu estou fazendo? O que eu estou melhorando? O que eu estou orientando? O que eu estou fazendo para poder ter uma boa saúde? Conseguiu entender agora? São fatores que levam a você ter a sua saúde boa ou não. Entendeu? Quem perguntou, conseguiu entender? Sim. Sim? Tá? A doença é aquilo que está o quê? Ela já está o quê? Instalada, tá? Já foi diagnosticada. Já foi fechado exames. Tá ok? Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer, Maria. Por que as outras escolas particulares já voltaram às aulas normalmente e o Freire não? Professora, pelo amor de Deus, muda esses áudios aí. Vou silenciar aqui. Deixa eu te falar, quem falou foi a Maria. Pelo calendário, né, que é disponibilizado para a gente, o retorno das aulas estão para março, tá? Então, o que algumas escolas estão fazendo é adiantando sem problema nenhum, tá? Mas o nosso calendário, ele volta propriamente mesmo em março. Por isso que nossas aulas agora estão online, tá? Consegui? Tá bom, professora. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Não acabou ainda sobre a história de Florence, tá? Tudo que eu tô falando pertence ainda às teorias de Florence. Florence ainda tem um entendimento que ser humano, homem, indivíduo, tem habilidade e responsabilidade de alterar as suas situações existencial. O que seria isso? Quem sabe responder? Fazer drama? Oi? Pode ser uma delas até fazer drama. Fazer drama? Né? Mas quando eu falo, né, o ser humano, ele tem habilidade e responsabilidade de alterações, é aquilo que eu faço, né, para viver melhor, para ter uma boa saúde. Então, tudo que eu faço pode ter como consequência, né? Simples, ou pode até mesmo aí, né, Camila, algum drama. Oi? Verdade. Né? Então, homem ou indivíduo. Professora? Oi? Eu tô vendo um pouco de feminismo aí, hein? Desculpa aí, tá? Tá vendo? Não entendi. É Deilson? Falaram que nós é dramático aí, é isso que eu entendi? A gente é dramático. Não, quando a gente fala homem, é todo, homem e mulher, tá? É o indivíduo. Tá? Desculpa aí. Mas não deixa de ser também, né, professora? Que é o que a gente mais vê fazendo drama na emergência são os homens. Pô, não fala não. Se eles tivessem o dom de parir, eles estavam lascados, literalmente. Definitivamente. Não pode ter uma febrinha, gente. Pelo amor de Deus. Mas enfim. Nós é macho, professor. Nós é macho. Mas a gente quase morre todo mês e eles com uma dorzinha ficam se contorcendo. Exatamente. Professora, oi. Meu filho tem 11 anos. Aí nós fomos lá no centro do Rio, só que ele passou mal no ônibus. Aí ele queria vomitar. Aí ele desceu, começou aquela ânsia de vômito, ele berrando no meio da rua. Eu tô passando mal, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer. Todo mundo
olhou na minha cara. Eu falei, João, pelo amor de Deus, eu vou morrer, mãe. Tá saindo um negócio dentro de mim. Aí, Camila, entrou o seu dramático, Camila, viu? É exatamente isso, são os dramáticos, literalmente. Né? Mas, enfim, né? Ah, sabe o que eu ia falar quando a Anne estava falando? Já viram aquele filme, eu só não sei o nome. Ele cai dentro de um negócio de gelo e a mãe, os médicos, eles acabam dizendo para a mãe que o criança não tem mais... Ai, gente, eu esqueci o nome. É um milagre. Superação, um milagre. Isso, gente, eu fico arrepiada. Quem não assistiu esse filme, assistam. Gente, Cara, é muito pra lindo. Gente, porque não dá pra ver, mas eu chego e fico arrepiada. Eu assisti, só que eu não gostei muito, não. Oi? Eu vi, só que eu não gostei muito, não. Vou dar uma ajeitada no seu quarto, porque a senhora fala agora de manhã, por causa da minha mãe, que ela tá fazendo curso aqui, senão o barulho da televisão atrapalha. Aí eu vou limpar seu quarto. Me dá licença. Gente, ó, Mônica, eu acho que é seu filho. Alguém tá falando aí, hein? É meu filho. Eu vou deixar arrumar. Tá dando pra ouvir. Tá? O filme, ele é lindo. Quando a Anne falou, eu ia falar que eu comecei a explicar, né? Mas a minha memória, ela vai longe. Aí agora eu lembrei, tá? Assistam esse filme. É lindo demais, tá? Eu vi, já umas 15 vezes. É muito lindo. Vamos lá. Enfermagem, né? Função de colocar o indivíduo nas melhores condições para a natureza agir, o que seria obtido basicamente pela ação sobre o ambiente. Então, qual era a função, né, de Florence, né, essa percussora, né, essa mulher pica da galáxia? Era colocar, né, esses doentes na melhor condição possível. A gente sabia que naquela época não tinha, tá? Mas hoje, né, a gente consegue identificar, quando vocês forem para o campo de estágio, quando vocês começarem a atuar, vocês vão perceber que não é apenas enfermagem. Enfermagem, ela literalmente é criatividade. Quando não tem algo, né, ali dentro da unidade, vamos botar em rede pública, a gente acaba dando o nosso jeitinho literalmente e a gente tenta deixar esse paciente o mais confortável possível. Rede privada é a mesma coisa. Por mais que tenha um montão de material que te dê suporte, essas coisas todas, mas se você não tiver amor, carinho, atenção, né, cuidando do amor, né, de alguém que é o próximo, você não consegue fazer um bom trabalho. Então, pensem sempre, vocês estarão cuidando sempre do amor de alguém, tá? Então, tratem com amor, tratem com carinho, tratem com bastante atenção, tá? Porque é o amor de alguém. Pessoal, atenção. Esse jogo da canastra. Vou desativar. Mônica, seu filho tá muito falante. Oi. Ô, José, deixa eu te perguntar aqui. Ontem eu tomei a vacina da hepatite B. Aham. É normal sangrar? Sangrar? É. Tá, mas ela aplicou e depois saiu sangue na hora? Muito sangue. Muito, muito, muito? Não é o ideal, tá? Já vou avisando logo, mas pode acontecer. Eu tomei a tetânica num braço e a hepatite no outro. A da hepatite sangrou. Pra caramba. Aham. Não é o ideal, Mônica, mas pode acontecer. Mônica, eu só te fazer uma pergunta, que eu sou de perguntar, eu sou de falar. Você fuma? Pra caramba. Ah, tá. Tá explicado. Só a tossezinha que você deu aí, ó. Quando a gente chegar lá em adulto idoso, a gente conversa. Olha só, eu tenho apneia. Meu amor, propensa a DPOC. Joga esse cigarro fora, mulher. Já tentei. Sai dessa vida. Isso não me pertence. Isso não te pertence, não, mulher. Tu vai pra saúde. Sai disso. Caralho. Engasgo com a beleza. Eita. Né? Vamos lá. Você vai ver. Doutora, oi. Pergunta pra ela aí onde é que ela conseguiu tomar as 2 injeções. Ô, Mônica, o Fábio tá perguntando onde você conseguiu tomar antitetânica e hepatite B. Ali atrás do hospital. No hospital de Magé, mas tem que ter um papel da secretaria para tomar, não? Esse papel aqui, ó. Peraí, só um minuto. Eu acho que a Mary disponibilizou no grupo, não? Para poder imprimir? Não, eu fui lá e ela me deu. Ah, é? Fábio, você é de Pebetal ou de Magé?
Eu sou da Capela. Não, eu digo em unidade escolar que você vai estudar. Magé ou PBTA? PBTA. PBTA? Mas pode ir em qualquer uma unidade. Qualquer PSF. O não, ideal, vamos lá. Daqui Eu pra frente também eu vou dar atrás aula ali pra do hospital. Vamos lá, Mônica. Daqui a pouco eu vou estar dando aula para vocês, provavelmente aí de SUS, tá? Fábio, desculpa, mas aonde você mora aqui em PBTA? Eu moro aqui na Capela. Aonde é Capela? Falando do bairro, que eu consigo entender. Santa Aleixo. Santa Aleixo? Então, eu acredito que aí deva ter algum PSF, não onde você mora? PSF é onde atende? Mas eu fui no PSF aqui perto de casa, não tinha. Então, ó, Fábio, vai em Magé, tá? A unidade de Magé? Professora. Isso, atrás do hospital. Oi. Tá bom. Eu comecei a fazer enfermagem ano passado, só que com a pandemia eu tranquei e tudo mais. Só que eu cheguei a pegar esse papel e eu fui em Magé para tomar vacina. Aí eu fui ali atrás do hospital mesmo. Aí a menina foi e falou que eu não precisava tomar. Nenhuma das duas. Então, vamos lá, Ellen. A gente precisa... Você foi com a carteirinha de vacinação? Fui, peguei na escola. Então, se a sua carteirinha de vacinação ela tiver todas em dias, você realmente não precisa. A antitetânica, ela tem aí a durabilidade, né, no nosso organismo aí por 10 anos. Então, a cada 10 anos o que você faz é o reforço antitetânica. Se ela tiver tudo ok, realmente você não precisa, tá? Tá. Eu nunca tomei isso. Agora, se você não tiver como comprovar, né, que realmente você, vamos supor, eu tô em dia com a antitetânica e com a hepatite B, tá? E você não conseguir comprovar, aí você precisa fazer, né, tudo de novo. Caso você tenha aí comprovado, aí não, tá? Lembrando que a antitetânica é de 10 em 10 anos. Tá bom, obrigada. Nada. Foi? A minha mãe, ela teve febre reumática quando ela era criança. Ela tomava, acho que, essa antitetânica. Não, ela tomava Bezentacil. Não, mas ela chegou a tomar antitetânica também. Mas a antitetânica ela é vacina. Para poder fazer o tratamento da febre reumática, é utilizado aí a Bezentacil. Tá, Chuchu? Uhum. Obrigada. Mais alguém? Podemos voltar? Eu não tô conseguindo falar. Eu tomei. Tem 2 anos que eu fiz cesariana. Não preciso tomar, não, né? Então, quem tá perguntando é Natasha ou Pamela? Natasha. Natasha, se você tiver como comprovar que você tomou há 2 anos atrás, não precisa. Mas se não tiver como comprovar, você precisa tomar de novo, tá? Professora. Oi. Não faz mal tomar vacina novamente? Se no caso já tiver em dia e você for lá e tomar outro, não dá nenhum tipo de reação, algo assim? Não. Mais alguém fez pergunta? Laís. Oi, Laís. Eu me formei em 2018 em análise. Aí eu tenho diploma, tenho certificado, tenho tudo certinho. Eu tenho a minha caderneta do estágio no curso. Aí eu vou ter que tomar novamente? Novamente. Mas por que se eu já estou formada e eu tenho diploma? Aí eu não sei, tem que conversar com a Mary. Eu não sei como é que fica essa parte de arquivo de vocês. Eu não sei como funciona, entendeu? Então, para cada um, você precisa ter um comprovante ali, tá? Sim, entendi. Depois Obrigada. você chama a Mary no privado e pergunta a ela. Mas eu acredito que você realmente precise aí comprovar de novo, porque você está fazendo outro tipo de curso. Eu já perguntei a ela, ela falou que tem que tomar novamente. Então, mas acho que não tem a necessidade, mas tudo bem. Não, teoricamente, necessidade de você saber que você é formada e tomou antitetânica, beleza. Mas a gente precisa comprovar, né, ali pro curso, entendeu? É por isso, tá? Tá, obrigada. Nada. Oi? Qual a durabilidade da antitetânica? Rapidamente. Peraí, um de cada vez, fala. Fábio. Oi, Fábio. No mesmo dia que pega o papel lá, pode tomar as duas ao mesmo tempo? Pode, a primeira dose da antitetânica, né? E a primeira dose da hepatite B, pode. Cada um no braço. A tríplice viral é a mesma coisa que a hepatite B ou não? Eu tomei tríplice viral. A tríplice viral. Eu também tomei ano passado. Mas falaram que eu não... Peraí, gente, vamos lá. Vocês só precisam completar a dose,
tá? Esse é o problema. Quando a gente vai para uma unidade hospitalar, a gente vai trabalhar, eu preciso ter 3 doses de hepatite B e eu preciso ter a antitetânica, tá? É norma da escola, são regras, tá? Eu tomei o ano passado, preciso tomar de novo? Preciso que você só tomou uma dose única como reforço. Ah, entendi. Tá bom, senhor. Obrigado. Tá? Nada. Eu também, mas eu sempre perco todos os meus cartões de vacina. Sinto muito, olha. Vocês têm que aprender a ser organizados, vocês precisam guardar, hein? Posso Até voltar? quando eu era criança, eu perdi. Sim, senhor, pode voltar. Posso? Mais alguém tem dúvida? Então, vamos lá. Estou silenciando aqui a galera. Já falei, né? Então, a enfermagem ela tem como colocar o indivíduo nele, tratar da melhor forma possível, botar ele em boas condições. É o que eu sempre sinalizo, né? Tratar o amor de alguém realmente com carinho, é ter realmente a arte do cuidar, tá? Sociedade e ambiente, condições externas que afetam. O nosso tempo, ele vai acabar. De novo, tá? É só a gente voltar no mesmo link, tá? Condições externas que afetam a vida, né? E desenvolvimento do indivíduo. Então, eu preciso colocar esse paciente em melhores condições possíveis, tá? E a gente consegue identificar na prática, né? Os hospitais de grande porte, Saracuruna, Moacir do Carmo, que muitas das vezes a gente tenta colocar ele o mais confortável possível, mas muitas das vezes eles ficam dentro, ficam aonde? Nos corredores, tá? A gente tem que tomar cuidado por conta disso. Mesmo que ele fique no corredor, esse paciente também ele precisa ser muito bem tratado, tá? Ambiente, elementos externos, né? A pessoa que afetam tanto a saúde do doente quanto a pessoa saudável. Então, não adianta não ter um ambiente limpo, saudável, tá? E a pessoa, ela pode muito bem ficar o quê? Doente a partir do momento em que esse ambiente ele acaba não sendo saudável. Então, ele vai ficar doente. É a mesma coisa que a gente fala assim, eu fui lá ver fulano de tal, mas você viu as condições dele? Ele pode piorar mais ainda por ele estar vivendo desta forma? É exatamente isso. Foi? Deixa eu só colocar aqui. Enfermagem moderna, aí seus aspectos críticos. Então, a desigualdade social, né, traço inevitável de qualquer sociedade responsável pela transformação histórica a partir dos conflitos entre os dominantes e os dominados. Né? A gente consegue dizer que a desigualdade social, muitas das vezes, é o que funciona para Chico, não funciona para Francisco. É literalmente isso. Né? A desigualdade social aí, né, é índice, né, é um recorde por conta disso. Tá? O que a gente pode colocar na prática como desigualdade social, vamos colocar aí, né, é aqueles verdadeiros contatinhos, tá? É minha vez, mas se eu tiver um contatinho, eu vou lá e sou privilegiado. É exatamente isso. É a desigualdade social. Poder. Famoso QI. Oi? Famoso QI. QI. Quem indique. É exatamente isso, Mônica. Literalmente, né? Para você entrar numa unidade hospitalar